Hoje é o Dia da Pátria no Brasil, quando se comemoram 200 anos da sua independência. Uma independência que, na realidade, está mais nos livros de história, pois, de fato, o Brasil é um país bastante independente. E os dois golpes de Estado que sofreu, contra o presidente João Goulart em 1964 e contra a presidenta Dilma Rousseff em 2016, apenas agravaram a sua perda de soberania sobre a sua economia, o seu patrimônio e suas decisões políticas. E ao ter hoje um governo como o atual, que tenta manipular o Dia da Pátria para avançar em medidas impatrióticas, é a prova disso tudo. Porém, ainda assim, há nas Forças Armadas uma grave preocupação contra uma nova ruptura da legalidade. Há sinais de que amplos setores buscam garantir que o povo brasileiro decida pelo voto popular o rumo do Brasil. No próximo dia 2 de outubro está chegando. Latitude Brasil está começando. Alô, amigos e amigas do programa Latitude Brasil por Telesur. Uma grande alegria, satisfação esse novo encontro para explicar aquilo que inquieta tanta gente no Gigante do Sul, Brasil, no meio de uma corrida eleitoral, onde o pronunciamento do setor militar causa tantas interrogações. E é exatamente sobre esse tema, no meio da marcha eleitoral, como o setor militar poderá intervir, e sempre interviu no Brasil para o bem e para o mal, e como poderá intervir agora no sentido de ou interromper o processo democrático ou simplesmente garantir a legalidade. E, para isso, o nosso convidado de hoje é um experiente professor Ivan Proença, que foi militar cassado pelo golpe de 64, que instalou a ditadura, e que cassou também o seu direito de professor profissional. Hoje ele é conselheiro da Associação Brasileira de Imprensa. Muito boa noite, professor Ivan Proença. Seja muito bem-vindo ao programa Latitude Brasil. Boa noite, Beto. É um prazer estar aqui e à disposição de vocês para discutirmos esse tema. Estou pronto aqui. Sou militar, coronel do Exército Brasileiro. A par disso, eu sou um militante da área intelectual, como professor universitário, mestre e doutor em literatura. Tenho vários livros publicados. E meus 23 anos de convívio com a carreira militar estão muito presentes em mim, porque foi uma carreira vocacional, como também foi vocacional a carreira do magistério, onde eu fui também cassado. Eu fui preso, cassado, etc. E aqui, como professor, também fui cassado e estive na iminência de ser cassado também com a terceira profissão tentada, que era o de jornalismo, junto à ABI. De modo que eu estou à disposição para as perguntas e para o que for necessário discutir. Professor, sempre quando há impasses constitucionais no Brasil, a voz dos militares é sempre ouvida, muitas vezes para o mal, muitas vezes para o bem, como o Marechal Lott muitas vezes garantiu o Estado de Direito, né? O general que representava aquela corrente nacionalista, que sempre teve presença importante nas Forças Armadas brasileiras. Mas agora o presidente apoiou o golpe de 64, apoiou o golpe de 2016 e agora ameaça, de uma forma que não se sabe como, ignorar ou desrespeitar o resultado eleitoral se não lhe for favorável. Mas aí veio esse posicionamento do general Vilas Boas, ex-comandante do Exército, que disse que a legalidade terá que ser respeitada. Como é que o senhor avalia esse tipo de posicionamento? Você falou em nacionalismo, nós já vamos abordar esse tema. O presidente atual, na verdade, ele vai mais longe, ele apoia a tortura, exalta torturadores, exalta o AI-5. Quem apoia a tortura apoia assassinatos também. O vice dele já falou até em ressurreição, embora
exista nas Forças Armadas, não existe no Brasil, mas falou assim, a ressurreição da questão da pena de morte. Então, é um quadro desagradável, macabro, um quadro odiento, e existem esses pronunciamentos de generais de vez em quando, assim, reformulando suas opiniões anteriores ou não, no sentido de que as eleições serão tranquilas. Você prestar atenção no que ele disse. Eu respeitarei as eleições se elas forem limpas. Então, essa ressalva é muito perigosa. É muito perigosa. Quanto a essa questão de nacionalismo, os militares alegam nacionalismo muitas das vezes, como os generais da ditadura na América Latina, desde Pinochet até os 4 generais brasileiros, todos se diziam nacionalistas, batendo no peito o nacionalismo, ufanista. O que acontece é que não se entende ser nacionalista como os generais brasileiros e serem tão subordinados ao imperialismo americano, a ponto de aceitarem, no dia do golpe, uma esquadra americana aqui no nosso litoral ameaçando e aceitarem a intervenção do embaixador americano, nítida intervenção no golpe de 64. Então, esse nacionalismo é estranho, mas ele existe, é um nacionalismo tirano, de conquista, de poder, é o chamado nacionalismo ufanista, a pátria amada Brasil, é esse nacionalismo. Agora, existe outro nacionalismo, a gente também não deve esquecer a palavra nacionalismo ou maldizer a palavra nacionalismo. Existe o nacionalismo fraterno, que é o nacionalismo em que você quer a evolução do seu povo, diminuir ou até acabar com essa barbaridade das desigualdades sociais, que é uma coisa que se aprofunda em alguns países. É um nacionalismo que você quer o crescimento do seu país, mas também convívio com o outro. E para o outro também. Então, é o nacionalismo fraterno que muitos chamam de internacionalismo. Esse está de pé, é o nosso sentido nacionalismo, e é o que de alguns militares também. Isso é preciso que fique claro. Existem alguns militares imbuídos dessa ideologia nacionalista que eu acabei de citar. E, por isso, já foi uma bandeira dos militares brasileiros: o petróleo é nosso. O petróleo é nosso foi bandeira dos militares brasileiros e da ABI. O clube militar, naquela época, era um clube militar com uma profunda consciência crítica em relação ao Brasil. Clube militar, que hoje é o que é, foi um dos líderes na campanha do petróleo é nosso. Então, existem, sim, essas Sim, nós podemos recordar, professor, na América Latina, o papel de militares nacionalistas como o general Perón, o general Alvarado, que fez a reforma agrária, estatizou o petróleo no Peru, o general no Panamá também. Existe. É por isso que evidentemente, Hugo Chávez, que é um grande transformador. Foi um exemplo. É por isso que eu lembro, Roberto, que 61 ocorreu em função muito do apoio militar que o Brizola conseguiu junto ao Terceiro Exército. Isso animou, estimulou esses militares com essa tendência, no bom sentido, no sentido nacionalista, de igualdade social, etc., os militares aderiram ao Terceiro Exército e foi evitado o golpe de 61 com a intervenção do Terceiro Exército ao lado de Brizola. E em 64, ele também estava já tinha conseguido o apoio do Terceiro Exército, já havia uma tropa em direção ao sul para enfrentar Brizola, ele resistindo, ia enfrentar quando o Jango aí foi o presidente, porque alguém pode dizer, mas Brizola também conseguiu o apoio do Terceiro Exército, mas houve o golpe. Aí foi o presidente Jango. O presidente Jango não quis derramamento, como ele disse, não quero derramamento de sangue entre irmãos. Há quem discuta mesmo, dizendo que, bom presidente, o senhor não quis derramamento de sangue por 2 dias, 3 dias, e houve derramamento de sangue por 21 anos
E o presidente Jango decidiu brigar, discutir em Porto Alegre, quando o presidente parou em Porto Alegre antes de ir para o exílio, e tiveram uma discussão, Brizola e ele, porque o Brizola já tinha todo um mecanismo também de apoio do Terceiro Exército. Então, agora, no dia 25 de agosto, que é o Dia do Soldado, o comandante do Exército, o general Freire Gomes, fez novamente um discurso com uma metáfora em defesa da legalidade, que as Forças Armadas não se deixarão enxovalhar por uma quebra da legalidade. E a esse pronunciamento do comandante do Exército que está na ativa, o general Vilas Boas, ex-comandante do Exército, que teve um papel decisivo no golpe contra Dilma Rousseff, contra Lula, apoiou essa posição legalista. Isso é uma diferença. É um conforto, né, Beto? É um conforto, porque, na verdade, também a iniciativa anterior dele e de outros foram iniciativas lastimáveis. Mas, de qualquer forma, eles agora encontram um caminho, aliás, que contempla toda a formação no sentido da identidade nacionalista brasileira verdadeira. Então, eu acho. E também o pronunciamento, eu vi o pronunciamento agora do dia 25, foi interessante, foi bom. Ele, de alguma forma, também contempla, né, a manutenção de uma legalidade e tal. Eu acho que está razoável, mas também não, e nada disso me leva a uma tranquilidade total diante deste presidente da República e de alguns adeptos, né, os chamados apoiadores dele. Eu não tenho tranquilidade absoluta, até talvez por causa de 64. Essa questão do nacionalismo que o senhor menciona é muito importante, porque o próprio comandante Fidel Castro, certa vez, declarou que havia diferenças nas ditaduras do Brasil em relação à ditadura da Argentina, pois lá na Argentina era uma ditadura privativista, desindustrializante, oligárquica e retrógrada, nesse sentido, todo ponto de vista, né? Enquanto no Brasil, segundo o comandante Fidel, a ditadura era nacionalista, estatizante e industrializante. Foi a época do general Geisel, Ernesto Geisel, que, aliás, fundou várias empresas estatais, como a Nuclebras. O Geisel foi teve na África, inclusive, apoiando Angola, Samora Machel, Agostinho Neto em Angola, Samora Machel em Moçambique, enfim, o Munduário. Quer dizer, e essa corrente sempre atuou nas Forças Armadas brasileiras. Verdade. O Geisel teve esse lado. É claro que o Geisel não era um dos líderes e nunca foi, pelo contrário, da privatização. No entanto, ele aí também, enquanto isso, ele apoiava a tortura. Isso aí é uma coisa também que precisa ser dita. Ele fechou os olhos e não enfrentou devidamente a questão dos chamados militares radicais, né? Os militares chamados sinceros, radicais e tal, exagerados, a linha da tortura. Ele não enfrentou. Até que ele conseguiu demitir o general Silvio Frota. Demitiu, mas a que ponto chegou? Contra a privatização, contra a estatização. Chegou a um ponto dele. Então, é necessário fazer essa ressalva assim. Agora, o grande problema, Beto, o grande problema que nós temos, e como resolver esse problema é muito delicado, é a formação do militar. Se não houver uma intervenção na formação do militar, nós estamos sujeitos a chuvas e trovoadas e a bom tempo, alternando-se, sabe-se lá com que razões e por que causas. A formação do militar, por exemplo, a escolha de docentes, a mudança de currículo, tudo isso é muito importante. Nós temos que encontrar um meio. Mantenha a formação militar, as horas de formação militar estão sempre bem contempladas, a formação militar é bem contemplada tanto nos colégios como na academia, na academia militar de Agulhas Negras, é bem contemplada a hora de instrução militar. Porém, o resto do tempo, que haja um ensino com algum controle
algum controle similar ao controle do MEC. Alguma coisa tem que acontecer, os currículos têm que ser alterados e o corpo docente não pode ser assim escolhido a dedo dentro de uma ideologia como é, de uma ideologia conservadora como é agora. Eu digo isso porque meu pai foi professor foi titular no Colégio Militar e foi professor da AMAN, da Academia Militar. E quando ele chegou lá, o colega dele, ele era general também, o colega dele, general, disse: Proença, eu soube que você adotou um livro aí de um tal de Ramos e tal, não sei o que, Ramos, era o Vidas Secas do Graciliano Ramos. E o general disse: esse cara dizem que é comunista, você não é melhor. Aí meu pai explicou para ele: não, isso é uma obra notável da literatura brasileira. Então, coisas assim, desse tipo, que parecem engraçadas, mas que bem refletem o despreparo, entendeu? Então, é preciso intervir, na minha opinião, de alguma Realmente. maneira, na formação Bem dele. observado, bem observado. Professor Ivan Proença, vamos fazer aqui uma pequena pausa no Latitude Brasil e voltamos já já, continuando essa avaliação do papel dos militares nesse momento atual crucial de uma campanha eleitoral presidencial que está há poucas semanas por se definir. Voltamos já já com Latitude Brasil. Bueno. Latitude Brasil está de volta, hoje dialogando com o professor Ivan Proença, militar, nacionalista, legalista, democrático, caçado pelo golpe militar de 1964, também caçado como professor e hoje militante das causas democráticas e progressistas como conselheiro da Associação Brasileira de Imprensa. O papel dos militares tem sido, na América Latina, né, como já foi dito, professor, sempre decisivo, para o bem e para o mal, repetindo, né? Mas hoje nós temos no Brasil uma tentativa de usurpar certos símbolos, como a bandeira nacional, como o hino e as próprias Forças Armadas, para o apoio de uma determinada candidatura. Isso é perigosíssimo, não? É muito perigoso, mas não é novo, né? O, os intelectuais de 22 tinham um núcleo verde-amarelo, ufanista, tal este grupo atual, com esta problemática atual do governo. Era um grupo intelectual, lançou manifestos, vários manifestos, né? E eram intelectuais, indivíduos assim, exageradamente voltados para uma ideia de pátria que lhes convinha, a ponto de Mário de Andrade ter dito assim: pátria é um acaso de migrações. É claro que o Mário de Andrade era um brasileiríssimo, um notável brasileiro, voltado para a cultura popular brasileira, né? Disse isso já porque não suportava mais aquela ânsia de ufanismo, de pátria do verde amarelismo. Eu acho que isso tudo é fabricado, Pedro. Para mim, isso foi um plano do presidente para chegar lá. E foi sábia essa preparação do Bolsonaro. E agora, e também a ideia de que veio da coisa, ele dava o endereço dele para toda a família militar e para todos os correspondentes, um endereçozinho lá de Marechal Hermes, humilde, humilde, quando ele já estava, já, não digo que tivesse 51 imóveis como, né, pagos à vista como em dinheiro vivo, como agora, mas já não era, mas criou, eram
tudo isso foi planejado. Essa questão de evangelho também custa crer essa religiosidade dele. Que religiosidade é essa com tanto em vão Deus, em vão paz, tudo em vão, porque, na verdade, ele prega o quê? Distribuindo armas para a população. O que ele está querendo? A população se defende melhor? Não, se defende não. Então, perde a arma, ele mesmo perdeu a arma, foi assaltado, tomaram a arma dele. Muito Quer dizer, estranho, muito que é estranho. isso? Pois é que Eu lhe recordo, inclusive, aquele episódio em que ele organizou um atentado terrorista, foi preso por isso, quando era ainda da ativa do Exército, e o general Geisel, o presidente Geisel, Ernesto Geisel, o considerou um mau militar. Um mau militar, foi uma tirada ótima do Geisel. Na verdade, ele, como militar, fez tudo isso, mas o plano era esse mesmo: ele escandalizar, provocar a saída dele, mas com uma causa: defender a família militar, defender o soldo. Os militares ganhavam mal, ele falava muito em soldo, correspondências semanais, e luta pelo soldo militar, luta pelos hospitais militares, luta pelas vilas militares. Isso tudo foi planejado. Ele saiu, ele só não foi expulso. O regulamento militar poderia ter expulsado pelo regulamento militar. Ele não foi expulso porque defendia causas, aí eu sou obrigado a dizer isso, simpáticas ao meio militar. Então, afasta ele, encosta ele, então, mas não expulsa, bota ele. Quer dizer, porque ele, ao mesmo tempo, planejadamente defendia a família militar. Agora, como é que o senhor avalia, professor Poença, durante o governo neoliberal de Fernando Henrique Cardoso, as Forças Armadas foram precarizadas totalmente. Inclusive, não havia dinheiro para o rancho, alimentação, os soldados eram dispensados no meio do dia. Depois disso, o governo do Lula investiu bastante, inclusive no soldo militar, recuperando a indústria de defesa, a indústria naval, e, apesar disso, não conseguiu conquistar a simpatia do alto comando. Como é que o senhor avalia? Não houve o debate mais profundo da formação militar que poderia ter havido no governo Lula? Você tem toda a razão que Fernando Henrique arrasou mesmo. Fernando Henrique foi uma decepção, não para mim, mas foi uma decepção para muitos, né? Um governo daquela natureza. O Lula e depois a Dilma, aliás, um parênteses, muito bonita aquela cena da Dilma sentada na frente ali nessa sessão que houve da posse lá do presidente do tribunal. Foi muito bonito ela sentada na frente ali junto. Eu achei ela jovem, né? Condenada. Comovente. Mas voltando aqui, o governo Lula não trabalhou necessariamente os meios de comunicação no sentido de aproximação, não que fosse para bajular, nem que fosse para... Não, mas a verdade, ele tentou favorecer de alguma forma os militares. Mas a verba também destinada aos militares, ele não dispunha de grande orçamento, não. Ele fez algumas melhorias, melhorou um pouco o soldo e tal, mas não podia ir muito longe, porque o orçamento tinha limitações. Aliás, Lula e depois Dilma foram cerceados o tempo todo. Eles governaram contra tudo e contra todos. Mas o presidente Lula apoiou o projeto submarino nuclear, o projeto... Mas o Lula, não só o submarino, não, a indústria naval ele apoiou, ele fez o que pôde. Mas, repito, de alguma forma o orçamento das Forças Armadas era limitado, ele não podia ir também mais longe do que foi, não. Agora, faltou um meio de divulgação, digamos, um marketing de Lula em função dessas atitudes que ele teve em relação às Forças Armadas. Não houve, e, ao mesmo tempo, também, existe ainda, por incrível que pareça, o fantasma comunista. Tudo é comunista para ele. Quer dizer, os caras descobriram que, jogando a pecha, toda hora o Bolsonaro diz que esses comunistas, ele chama a oposição atual dele, ele chama de comunistas também. Quer dizer, naquela época, já havia um rótulo, isso parece até brincadeira, de Lula,
em relação ao Lula, no sentido também de ser um comunista disfarçado, dissimulado. Isso assusta o meio militar, que você não imagina. Mas por quê? Por causa da educação do militar. Aí a interferência na educação também nesse sentido. O pavor do comunismo é um negócio inacreditável. É incrível, não se imagina o que se tem de pavor em relação ao comunismo. E até o Lula sofreu isso também. Imagine o Lula comunista. Bom, professor Ivan Proença, foi uma grande satisfação, grande honra tê-lo aqui em Latitude Brasil. Lamento apenas que o tempo não dê para aprofundar tantos outros temas que gostaríamos de ouvir a sua voz experiente, de uma vida marcada pela legalidade, pela democracia, pela defesa das teses ligadas ao povo brasileiro. Muito obrigado pela sua presença em Latitude Brasil. As portas estarão sempre abertas para o senhor. Eu agradeço, eu fico satisfeito de ter esse contato com vocês. Estou à disposição também quando for necessário e vamos ter esperanças de que canta minha gente, que a vida vai melhorar, como diria o Martinho da Vila, né? Que a vida vai melhorar, canta minha gente, o Lula já vai chegar. Então, grande samba do Martinho da Vila. Isso, nosso querido Martinho da Vila. Muito obrigado, professor. Aquele abraço a vocês que nos acompanharam aqui na Latitude Brasil. Obrigado mesmo pela companhia. Até a próxima. Tchau. Aquele abraço.